Está no ar o Pode Salvar, o podcast do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, que traz para você, de forma leve, direta e com aquele jeitinho bombeiro de ser, tudo o que você sempre quis saber sobre a nossa atuação, bastidores e curiosidades do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, mas nunca teve a quem perguntar. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki e hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre aparece nas rodas de conversas, nos boletos e, claro, nas dúvidas da população: a taxa de bombeiros. Antes de tudo, já vou pedir aquele apoio moral e digital. Segue a gente lá no Instagram, através do @bombeiromilitar.al e se inscreve no canal do YouTube CBMAL TV. Tem muita informação útil, dicas de prevenção e, claro, os bastidores desse podcast que veio para salvar até a sua curiosidade. Então vamos lá começar. Você já recebeu aquela conta e se perguntou: ué, o que é essa tal taxa de bombeiros que aparece aqui? Pois é, essa taxa gera dúvidas, mitos, debates, mas também salva vidas literalmente. Hoje, a gente vai entender por que ela existe, o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre ela e como esse dinheiro é utilizado. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber aqui no Pode Salvar um especialista no assunto, um oficial que respira gestão e operação e que está por dentro de cada centavo aplicado com transparência. Estou falando aqui do Major Macedo. Macedo, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Salvar. Conta aqui pra gente como é que é o Macedo por trás da farda e como você se envolveu com esse tema, que é a taxa de bombeiros. Bom dia, Coronel Suzuki, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro dizer que estou muito... É um prazer estar aqui falando sobre esse tema bastante importante para a população alagoana. Essa contraprestação que a gente faz é importante. Eu sou o Major Macedo, ingressei no Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2004. Aí eu fiz o curso de formação de oficiais, sou aspirante em 2006 e depois de trabalhar em diversos setores da corporação, né, em meados de 2015, eu fiz o curso de orçamento público pela Escola Nacional de Administração Pública e de lá para cá começou minha afinidade com esse tema. No ano de 2018 eu pude fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais e ainda desenvolver mais dentro desse assunto, trabalhando especificamente com um tema voltado à captação de recursos. Depois que eu terminei o CAO, foi que eu comecei a trabalhar nesse setor de orçamento e tributação e tenho trabalhado, né, com a taxa de bombeiros. Joia, Macedo. E aí vamos falar o que é realmente essa taxa, né? Vamos entrar aqui num tema que geralmente as pessoas têm dúvidas, né? Então aqui, diz pra gente, né, o que é exatamente a taxa de bombeiros e por que ela existe? É bom esclarecer o nosso contribuinte. A taxa de bombeiros, ela é um nome popular, né, que é de divulgação nossa, mas ela tem um nome técnico: taxa de prevenção e combate a incêndios e edificações. Ela é uma taxa, ela é um tributo que ele foi criado, né, por força da Lei 6442, é uma lei estadual, é uma lei de dezembro de 2003 e ela tem por objetivo, né, ela arrecadar recursos para que o bombeiro possa se aparelhar, melhor aparelhar, comprar viaturas operacionais, equipamentos operacionais, até melhorar a infraestrutura dos nossos quartéis operacionais para melhor atender o cidadão, comprando viaturas e equipamentos de ponta. Então, de lá para cá, já são mais de 20 anos, a gente já conseguiu, né, com esse recurso, graças à confiança do cidadão alagoano, já conseguiu arrecadar na ordem de 40 milhões, que só foi possível, né, graças realmente a esse investimento que o contribuinte faz no Corpo de Bombeiros. Esse tema que você falou aí é bem legal, porque a população já nos escolheu, né, enquanto Corpo de Bombeiros, como uma instituição de maior credibilidade aí por mais de 13 anos consecutivos. Então, a confiança que a população tem no Corpo de Bombeiros é imensa. E isso é um retorno justamente na aplicação da taxa de bombeiros, né? Agora me conta aqui, recentemente o STF julgou essa cobrança da taxa como constitucional. E o que é que isso significa na prática?
Esse é um assunto que a gente precisa divulgar bastante. Era um tema sensível. A lei, no tocante à consequência prática, no tocante à legalidade da cobrança, não vai ter nenhuma, porque toda a cobrança já era feita em cima dessa lei. Mas o que acontecia, o que vinha acontecendo antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? O que acontecia é que boa parte dos estados, ainda hoje, tem uma taxa vinculada ao serviço de bombeiros, normalmente vinculada à atividade de combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio. E cada legislação tem o seu texto, tem sua redação, tem a sua forma de calcular os tributos, de individualizar, né, esse cálculo. E as leis, dependendo da forma como eram escritas, provocavam dúvidas na população, de quem estudava o tema, e terminava que as legislações de alguns estados estavam sendo ou extintas ou debatidas judicialmente. E muitas vezes acreditavam, né, a repercussão dessas discussões chegava aqui no nosso estado e o contribuinte ficava um pouco confuso, na dúvida, será que essa taxa eu devo pagar? Não devo pagar? Para que serve? E apesar da nossa taxa, a taxa de bombeiros de Alagoas, né, instituída pela Lei 6442, quem tiver curiosidade, né, de acessar essa legislação, eu sugiro, né, como cidadão, para cada um ter realmente todo o acesso, o teor, e saber o que é essa taxa, para que ela serve. Enfim, mas apesar de não ter tido nenhuma ação específica, né, de inconstitucionalidade que fosse contestasse a nossa legislação, esse ruído que se criava terminava, né, criando, né, essa falta de confiança, digamos assim, do contribuinte de pagar a taxa de bombeiro. Então, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão muito recente, dia 26 de março desse ano, recurso extraordinário 141.7155, aqueles que tiverem interesse, né, acessem a esse recurso extraordinário, procurem lá na jurisprudência do STF e vão ter acesso a todo o processo. Então, esse julgamento, muita gente pode... foi a legislação do bombeiro que foi julgada. Não foi a nossa legislação. Foi uma legislação de uma co-irmã, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, que tem uma legislação semelhante e até mais ampliada que a nossa, né? Porque a nossa taxa de bombeiro, ela praticamente se restringe à nossa atividade de prevenção e combate a incêndio em edificações. Então, a lei do Rio Grande do Norte, ela até é mais estendida para, por exemplo, outros tipos de salvamento, que é feito, resgate. Então, o STF, ele, no final na sua decisão, ela julgou que é constitucional qualquer taxa de bombeiro que seja para um serviço, né, ligado à prevenção, ligado à prevenção, efetivo ou potencial. O que é potencial? O cidadão, ele paga, mas ele pode utilizar ou não. Mas o importante, que é isso que a sociedade precisa ter em mente, é que ter o recurso à disposição se precisar. Pronto, vamos lá, Macedo. E me diz aqui uma coisa, quem é que tem essa obrigação de pagar? Todo mundo tem que pagar a taxa de bombeiros? O contribuinte da taxa de bombeiros é todo proprietário de imóvel, atualmente, né, localizado nos municípios de Maceió, Maragogi, Arapiraca e Maceió, Maragogi, Arapiraca e Marechal, não foi? Pronto, são esses 4 municípios que são proprietários de imóvel, seja comercial, seja residencial, industrial, hospitalar, é quem deve pagar a taxa de bombeiro, que tem o seu recolhimento anual. Agora, com o advento dessa decisão, né, o Corpo de Bombeiro precisa ter esse diálogo, né, com os municípios, com os novos municípios, para a gente expandir essa cobrança, que precisa realmente ter acesso ao cadastro imobiliário desses municípios, para a gente conseguir realmente fazer o nosso cálculo da taxa e enviar os boletos de cobrança para as residências dos contribuintes. Mas, de uma forma bem resumida, né, são os proprietários de imóveis desses 4 municípios. Joia Macedo, me diz uma coisa, como é que a sociedade ela pode acompanhar e fiscalizar, né, o uso dessa taxa, o uso desse valor investido? Excelente questão. A gente precisa falar que, através da nossa
assessoria de comunicações, a gente tem feito diversas ações de divulgação, de aquisição, normalmente nas campanhas, né, quando a gente faz o calendário de envio dos boletos, nós fazemos campanhas de conscientização, campanhas de divulgação da taxa e também de prestação de contas. Nessas campanhas como hoje, a gente faz essa divulgação. Mas fora isso, né, tem para aquele que precisa ter acesso a dados mais detalhados, mais técnicos, eles podem acessar, por exemplo, o portal da transparência, a fonte de receita, né, que é a taxa de bombeiro, é o código 753. Qualquer contribuinte que for lá no portal da transparência e buscar dados, né, de arrecadação, e bem como seu emprego, pode acessar o portal da transparência. Fora isso, né, temos canais abertos como o EOV, né, que é um portal de acesso à informação, que lá o contribuinte pode solicitar os dados por exercício, por fonte, não só a taxa de bombeiro, mas as taxas vinculadas à emissão de alvarás, por exemplo, o que é feito, quanto arrecadou, o que é feito com esse recurso, vai estar lá tudo disponível. Mas ainda assim a gente tem um projeto, né, de colocar, né, praticamente, né, instantaneamente o emprego desse recurso no sítio virtual do Corpo de Bombeiro, né, no nosso portal. Isso é perfeito você falar, porque às vezes as pessoas comentam, né, assuntos que às vezes eles não detêm o conhecimento porque não buscam, né? E as leis estão aí para serem expostas, serem acessadas e cada cidadão ter a sua informação na ponta, né? Para poder, nas mãos, para poder se informar cada vez mais. E agora a gente queria entrar num assunto, né? Que é para a gente realmente saber como esse dinheiro é investido. Eu gostaria de saber para onde que vai esse dinheiro. Eu sei que já iniciou um pouquinho falando, mas quais são as áreas do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas especificamente que são beneficiadas diretamente com essa arrecadação? Bom, entendi. Assim, qualquer taxa que ela é criada, por ser um tipo específico de tributo, a taxa, é bom a gente esclarecer isso para o cidadão. A taxa de bombeiro, eu acho que tem muito essa dúvida. A taxa de bombeiro, ela vai para uma conta no Estado e lá vai ser financiada, né, diversas ações de contraprestação do Estado, como acontece com os impostos. É bom esclarecer que o imposto, ao contrário do imposto, que não tem uma vinculação em relação à destinação, a taxa ela é vinculada a um serviço que vai ser prestado. Então, o cidadão que paga a taxa de bombeiro, ele pode ficar bem tranquilo em relação ao emprego, que o retorno é 100% para a corporação. E ela é utilizada para investimento, não é utilizada para pagar o custeio da corporação, né, que são os gastos com manutenção, água, luz, energia. Salário, não se paga salário com esse recurso. E ele é utilizado exclusivamente para investimento. Então, o que o contribuinte paga, ele recebe de retorno viaturas, equipamentos e melhoria das infraestruturas dos nossos quartéis. Então, equipamentos, treinamentos, reformas, né? O que já foi possível realizar com a taxa de bombeiros aqui no CBMAL? A gente já comprou diversas viaturas e equipamentos, mas, por exemplo, eu posso citar aqui, no último ano, dos 4 milhões que a gente conseguiu arrecadar, 3 milhões já estão sendo empregados, né? A gente conseguiu comprar uma viatura, porque viatura, principalmente os caminhões de incêndio, são viaturas muito caras, né? Para fazer o serviço de bombeiro é um serviço muito oneroso. Então, um ABS que a gente está adquirindo custou R$1,5 milhão. Fora isso, né, está sendo comprado diversos equipamentos de resgate, como motosserras, alicates, lanternas de cabeça, GPS, diversos equipamentos de salvamento. E ainda assim, R$1 milhão está sendo gastado para melhorar a infraestrutura dos nossos quartéis. Mas como eu falei no início, né, fora isso, já são somados, né, 40 milhões que já foram totalmente empregados em aparelhamento da corporação para melhor atender o contribuinte. Perfeito. Então, assim, para você que está aí nos ouvindo, né, para entender um pouquinho melhor o que é esse ABS, né, o Auto Busca Salvamento, que são aquelas viaturas de salvamento que vocês veem na rua, né, com as sirenes ligadas. E isso é muito interessante falar, porque as pessoas têm essa dúvida realmente se o valor investido deles, por menor que seja, eles são realmente revertidos para a corporação por completo. Você explicou bem, né, a situação, e a gente vale reforçar também isso, que contribuam
sem medo algum. Esse valor, até a data de hoje, ela foi 100% revertida para a instituição Corpo de Bombeiros Militar, de maior credibilidade pela população e que está aí nas ruas atendendo a toda a sociedade, né? Agora me diz, Macedo, essa taxa é revertida diretamente para ações para a sociedade, como você já falou, né? Mas você citou exemplos práticos e tudo mais, e esse recurso, eles são utilizados em ações totalmente de prevenção? Bom, o recurso da taxa, ele vamos lá, né? Acho que como tributo que é a taxa, ela precisa ser vislumbrada num serviço específico. O nome técnico, como eu falei, da taxa, ela é taxa de prevenção e combate a incêndio em edificações. Então, essa é a limitação, né, do seu emprego aqui no estado. Como eu falei, legislações em outros estados, elas até são mais ampliadas a destinação. Mas, assim, de forma bem prática, o que é que a gente pode comprar com esse recurso, o que a gente não pode comprar? Qualquer viatura, né, equipamento, infraestrutura de quartel que a gente possa adquirir ou melhorar, mas que seja sendo vislumbrada a atividade de incêndio e edificações é que o emprego é devido. Por exemplo, eu posso comprar caminhões de combate a incêndio, sim. Eu posso comprar equipamentos de proteções respiratórias para os bombeiros adentrarem nas edificações com segurança. Posso sim. Eu posso reformar os quartéis que trabalham na parte de incêndio, sim. Mas ainda assim, né, a atividade de incêndio não se resume a uma viatura de incêndio, a uma guarnição de incêndio, a uma equipe. Ela tem vários tipos de salvamentos que acontecem ao mesmo tempo naquela mesma ocorrência. Por exemplo, a vítima que um bombeiro consegue, né, remover dentro de uma edificação em chamas, ela precisa necessariamente passar por um suporte básico à vida. Então, nesse contexto de ocorrência em incêndio de edificação, é que também a gente consegue adquirir recursos para comprar, por exemplo, viaturas de resgate, que é aqueles carros que atuam normalmente em acidente de trânsito, as ambulâncias, como popularmente são conhecidas, né? Fora isso, viaturas, né? As viaturas de salvamento, as caminhonetes, comprar alicates, né? Alavancas para poderem fazer acessos forçados, né? Abrir acesso para ventilação. Então, tudo isso, mesmo que não seja uma atividade de incêndio direta, são tipos de atividade de bombeiro, são tipos de salvamento que são necessários para a gente, o Corpo de Bombeiro, atender aquela ocorrência como um todo. Para ficar claro, né, para as pessoas que estão ouvindo, a gente está aqui falando sobre ações integradas, né, que vão envolver como foco principal o combate a incêndio. Mas para isso, quando a gente vê aquele trem de socorro que a gente chama nas ruas, onde vai viatura de atendimento hospitalar, que são as ambulâncias, onde vai viatura de salvamento terrestre, altura, tudo associado a uma atividade, uma ocorrência de combate a incêndio. Todas essas ações podem ser contempladas, né, com a taxa de bombeiros, porque ela vai estar contribuindo também com o combate a incêndio, no caso. Muito bom. Agora, um ponto que a gente quer saber muito, a gente enquanto sociedade, Macedo. Como é que o contribuinte pode ter acesso à sua taxa? Ela chega em casa, é de forma física, eu busco na internet. Explica pra gente como é que ele consegue ter acesso a essa taxa de bombeiros. Bom, a gente abre canais de acesso ao contribuinte para que ele possa acessar o boleto e ter acesso ao pagamento da forma que ele achar mais conveniente e cômodo, né? Então, o contribuinte, ele desejar ter acesso à internet, ele pode acessar os nossos canais, né, de atendimento. Tem um site do Corpo de Bombeiros, que é o www.cbm.al.gov.br. Lá vai ter um link específico de fácil visualização, um ícone bem grande, taxa de bombeiro. É só clicar lá. Aí que é que o contribuinte precisa ter em mãos para conseguir gerar, né, o seu boleto da taxa. Somente ele vai escolher lá o município que ele reside, dentre esses 4 que foi mencionado. E também ele pode fazer essa busca, né, através do CPF, se for de propriedade de uma pessoa física, mas se o imóvel for de propriedade de um CNPJ,
Ele vai colocar lá o CNPJ e vai conseguir. A forma mais precisa, o que acontece? Às vezes um CNPJ, uma pessoa física, tem vários imóveis dentro da mesma cidade. Então, é uma forma mais simples de buscar, mas se eu quiser uma forma mais precisa em determinada edificação, a gente sempre sugere que uma forma alternativa de localizar, né, rastrear esse imóvel para fazer essa busca de posse da matrícula do imóvel, aquele númerozinho de inscrição que vem, que está lá, não pode nem falar carnê do IPTU, acho que não se manda mais carnê de IPTU. O carnê de IPTU não tem aquele número de inscrição municipal. Também você consegue fazer a busca específica para cada... Acessando lá, o contribuinte vai já gerar a taxa de bombeiro com um vencimento atualizado e vai constar lá todo o histórico de cobrança. Se tiver todos os débitos que estiverem abertos, seja desse ano ou de anos anteriores, o contribuinte consegue lá abrir cada um, gerar o seu boleto e pagar a sua taxa. E se tiver, né, outra dúvida que é muito frequente, é o tal da CND, né? O nada consta da taxa de bombeiro. Como é que eu faço para conseguir? É o mesmo caminho. Se você entrar no site, né, faz a pesquisa do imóvel e não tendo nenhum débito em aberto, automaticamente já aparece uma opção. Clica aqui para gerar a certidão negativa de débitos. Então, você não pode ter acesso, gerar a certidão e usar por fim, né, que ele precisar. Perfeita colocação, Macedo. Então, assim, para a população entender, né, como você já explicou, várias situações, é sempre bom reforçar que essa taxa ela é 100% revertida para o Corpo de Bombeiros, para a atuação de prevenção, né, também para as atividades associadas e em conjunto com a parte de combate a incêndios, e lembrar que essa taxa também, como ela aparelha, como ela moderniza, como ela reforma a instituição, ela com certeza está salvando vida de muita gente nas ruas. E vale salientar que as pessoas pagam um valor pequeno, né, diferente de outros tributos, né, que existem, e que ele realmente é eficaz na sua proposta. Então, para a gente, Macedo, antes de encerrar, eu passo o comando para você deixar um recado final sobre a taxa de bombeiros. A cidadão alagoana, a taxa de bombeiro é a principal fonte nossa de investimento. Todo recurso que você confia na corporação é revertido integralmente, né, em viaturas, equipamentos, tudo que há de mais tecnológico de ponta para melhor atender você e sua família. Então, a decisão do STF, né, a gente reforça aqui, ela encerra, ela não muda a legalidade da cobrança, ela pacificou o tema, ela encerrou qualquer debate e ela vai dar mais segurança para você, cidadão alagoano, pagar a sua taxa de bombeiro. Então a gente faz esse apelo para pagar a taxa de bombeiro. Eu sempre falo assim, contribuinte, não pense, né, como pagar a taxa de bombeiro como apenas uma obrigação legal, uma obrigação tributária. Mas realmente é um ato de compromisso com a segurança de todo. Então, nosso apelo é no sentido de que continue, né, pague a taxa de bombeiro, continue acreditando na nossa instituição, que é de maior credibilidade, né, graças ao nosso trabalho, continue acreditando no Corpo de Bombeiro enquanto instituição. E a taxa de bombeiros 2025, ela já se encontra disponível desde fevereiro, né, no site do Corpo de Bombeiro. Então, entra lá, acessa, né, com os dados do imóvel, gere o boleto e pague a taxa de bombeiro e continue auxiliando o Corpo de Bombeiros a salvar vidas. Boa, Macedo. E a gente fala também para a sociedade, né, para a população que está nos ouvindo, que a taxa de bombeiros, ela realmente salva vidas. É um elo, né, da instituição com a população, para que a população também, de certa forma, também salve a vida, né, juntamente com o Corpo de Bombeiros. E lembrando que ele pode ter esse canal, como você já falou, os canais, né, de chegar até a taxa, mas também através do nosso Instagram, @bombeiromilitar.al. Existe um link lá que vai dar direcionamento para a taxa de bombeiros também, né? Ele dá direcionamento para várias situações, mas especificamente a gente está aí com a taxa de bombeiros vigente. Uma situação também legal, que quando você busca, faz a pesquisa do seu CPF, dos seus imóveis, ele vai constar lá tudo que você
tem, no caso em aberto, caso esteja, que é uma dúvida da população. Muita gente não sabia que tem que comprar, onde tem que buscar, e que realmente ela é efetiva, né, para salvar vidas. Então a gente reforça mais uma vez esse elo da população com o Corpo de Bombeiros, que a taxa de bombeiros ela veio para modernizar, equipar e melhorar ainda mais os serviços da instituição, que já é aí por mais de 13 anos consecutivos dita pela própria população como de maior credibilidade. Então, para a gente encerrar, né, o nosso episódio aqui com o Major Macedo falando sobre a taxa de bombeiros, eu gostaria de saber se vocês aí gostaram do papo de hoje. Agora, você sabe que aquela taxa de bombeiros no seu boleto não é só mais um número, né? É investimento em vidas, em prevenção, em estrutura para quando você mais precisar. Não quero que você precise, repito, mas se vier a precisar, através da taxa de bombeiros, o nosso CBMAL estará muito bem equipado com sua contribuição. Reforçando, segue a gente no Instagram, através do @bombeiromilitar.al, no YouTube, CBMAL TV, e escuta esse episódio quantas vezes quiser nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. Lembrando também que estaremos na rádio Difusora através da 93.3 FM. Aos sábados, vocês também podem ouvir o nosso episódio do Pode Salvar. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki e esse foi o Pode Salvar, porque salvar vidas é a nossa missão e comunicar com você também.